Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Mark Gleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de História, continuando nosso capítulo que fala sobre a Europa feudal. Então, na última aula a gente falou sobre o feudalismo, conceituação de feudalismo, falamos sobre a sociedade feudal, o feudo, os impostos que a população tinha que pagar, e hoje a gente vai continuar falando sobre o período feudal e sobre sua fase de decadência. Durante o período feudal, gente, durante a época do feudalismo, da Idade Média, a gente vai ter a Igreja Católica como uma instituição extremamente poderosa. A Igreja Católica era a instituição mais poderosa que existia. Ela tinha um poder religioso, influência religiosa, ela tinha um poder político de se aliar com os políticos, dizer que tinha, pela sua influência religiosa e moral, dizer que as pessoas tinham que obedecer a determinado político. E ela tinha um poder econômico. A Igreja Católica ela chegou a ser dona de um terço das terras da Europa. Então, cada 3 metros de terra, um era da Igreja Católica. Então, ela era muito poderosa. A gente vai falar mais da parte final do feudalismo. Então, aqui, as relações sociais eram sustentadas pela religião cristã. A Igreja Católica, ela dizia, você tem que obedecer isso, senão você vai para o inferno. Você tem que obedecer o rei, porque senão você vai para o inferno. E com isso ela ia ganhando força. Os políticos iam atrás dela, ela fazia a cabeça das pessoas e ia cada vez se fortalecendo cada vez mais. Os mosteiros religiosos eram os únicos centros de ensino. A Igreja Católica ela controlava o ensino, ela era toda poderosa, inclusive na questão da educação. Dentro da Igreja Católica, a gente vai ter uma divisão da Igreja nesse período em 2 segmentos. O que era chamado de igreja secular e Igreja regular. Igreja secular eram os representantes da Igreja que moravam fora dos mosteiros. Eles tinham contato com o povo. Então, eram os padres que comandavam as igrejas, eram os padres que tinham contato com a população de uma forma geral. E tinha o clero regular, que eram aqueles padres que viviam enclausurados, trancados dentro dos mosteiros, rezando, traduzindo os livros, traduzindo as Bíblias, desenhando geralmente nas Bíblias. Nesse período da Idade Média, a gente tem também, nessa fase final, o surgimento das primeiras universidades como centro de ensino. As universidades vão começar a se desenvolver. A gente vai ter o surgimento das universidades começando lá pela Itália, pela França. A primeira universidade vai ser a de Bolonha. Nas primeiras universidades, basicamente, se ensinava artes, direito, teologia. Então, a parte de estudar ela era bem restrita. Não tinha a possibilidade que a gente tem hoje de escolher o que quer estudar. Era bem difícil, eram poucas coisas que poderiam ser escolhidas. A influência religiosa no pensamento medieval, a Igreja Católica vai influenciar muito a questão dos ensinamentos. Tudo que se acreditava geralmente era baseado no que a Igreja falava. Ninguém ousava questionar o que a Igreja falava, qualquer coisa que a Igreja falava era tida como verdade. Um exemplo dessa questão do pensamento medieval, da influência sobre o pensamento medieval. A igreja defendia que a Terra era o centro por ter sido criado por Deus e o Sol que girava em torno da Terra. Você questionar isso era considerado um pecado. Quando surgiram os pensadores que vão questionar, dizer que o Sol é o centro do sistema solar, a Igreja Católica ela vai condenar, inclusive, a morte quem defendia essas ideias. Então, o pensamento medieval ele é totalmente influenciado pelo que a Igreja Católica dizia. Nesse período da fase final da Idade Média, a gente vai ter o avanço tecnológico que vão melhorar a agricultura, principalmente, aumentando a produtividade. Então, nessa questão dos avanços tecnológicos, que a gente pode destacar aqui, como avanço tecnológico, a gente tem a charrua, que é um arado mais eficiente, usado para perfurar a terra, remover a terra e assim fazer uma plantação mais adequada. O moinho hidráulico, utilizando a força das águas para moer os grãos. Então, ele fazia moía os grãos utilizando a força da água. Tem também a rotação trienal de culturas. Eles passaram a dividir a terra em 3 partes, aonde eles plantavam em 2 partes e deixavam a terceira descansando. Uma ele plantava milho, a outra arroz, a terceira ficava sem plantar. No outro ano, a parte que descansou ia ser plantada
e uma das que tinha sido plantada ia descansar. Assim a terra produzia mais. Eles também utilizaram como invento nessa época a utilização do peitoral, uma proteção para proteger os animais que puxavam o arado, assim os animais conseguiam fazer com mais eficiência. Isso levou ao aumento da produtividade. Esses avanços aumentaram a produtividade, aumentou a comida. Quanto mais comida se tinha, passou-se a melhorar a questão da alimentação. Teve um aumento da população, crescimento populacional, porque passou a sobrar mais comida. E o excedente da comida começou a levar ao ressurgimento do comércio. A gente estudou que com o início do feudalismo, as pessoas foram todas se esconder na zona rural com medo dos bárbaros. As cidades praticamente desapareceram, o comércio praticamente sumiu porque ninguém tinha coragem de sair de dentro dos castelos para comercializar. Com o aumento da produtividade, a volta do comércio ela volta a se restabelecer, começa a sobrar produtos para serem revendidos e o comércio começa a ressurgir, assim como as cidades. Vai começar a ressurgir, as cidades novamente vão começar a se destacar. As cidades medievais, elas eram chamadas de burgos. Eram pequenas cidades, totalmente fortificadas, protegidas por muro, e as pessoas que viviam dentro dessas cidades geralmente eram chamadas de burgueses. Burgueses, com o passar do tempo, passou a ser uma espécie de sinônimo de comerciante, pessoa que vende. Então, os burgueses eram os comerciantes e artesãos que não se submetiam às relações feudais. Era a região onde o comércio predominava. Eram pessoas que não estavam presas às terras como os servos que a gente estudou lá no capítulo passado nessa questão da relação feudal. Eles pegavam os produtos para vender lá nas cidades. A gente vai ter, com o passar do tempo, o rápido crescimento dos burgos, a volta da atividade comercial faz com que as cidades comecem a se destacar. Esses comerciantes vão passar a enriquecer, eles vão ganhar muita força. No século XIII, a gente vai ter dentro desses burgos o surgimento dos primeiros banqueiros. Esses banqueiros nada mais é do que uma pessoa sentada em uma cadeira com um banquinho na frente onde ele fazia a troca do dinheiro. Ele emprestava o dinheiro. Era o banqueiro porque ele estava na frente do banco, relacionado aos bancos que a gente tem hoje. Então favoreceu a atividade manufatureira e comercial. Com o passar do tempo, a prática do comércio também favoreceu o surgimento das feiras medievais. As feiras geralmente elas surgiam em trocamentos de grandes estradas, passagem de pessoas, eles aproveitavam em trocamentos de estradas para colocar para vender. E aí essas feiras começavam a crescer. Vários períodos do ano eram instalados nesses entroncamentos, ali o comércio ia se destacando e o comércio ia favorecendo, ia se desenvolvendo com o passar do tempo. Dentro das cidades medievais, a gente vai ter também o surgimento das chamadas corporações de ofício. Nas cidades, a gente vai destacar aqui a questão dos artesãos. Essas corporações de ofício era a organização que reunia os profissionais de um mesmo ramo. Era como se fosse uma espécie de sindicato. Ele tinha o objetivo de proteger o artesão da concorrência e regulamentar a profissão. Então, eles protegiam contra a concorrência das pessoas que vinham de fora. Eles regulamentavam a profissão. Essas corporações de ofício, elas eram uma espécie de escola, onde a pessoa tinha que aprender a profissão. Ela passava vários anos ali sendo submetida ao trabalho de um mestre. Depois que ela aprendia, aí sim é que ela poderia abrir um local de artesanato para ela. Com o passar do tempo, a gente vai ter essa disputa entre os senhores feudais e a burguesia. E dentro da questão da Igreja Católica, a gente vai destacar aqui o poder da Igreja Católica com as cruzadas. A Igreja Católica, como eu falei, ela era a instituição mais poderosa que existia. O Papa, ele era o todo-poderoso. Os reis, geralmente, quando iam ser coroados, queriam que o Papa tivesse presente para colocar a coroa em cima de sua cabeça para representar ali a vontade de Deus. Então, nesse período, surgiu o islamismo. Os muçulmanos tomaram a região da chamada Terra Santa, que é a região na tradição bíblica onde Jesus nasceu, peregrinou e foi crucificado. E a Igreja Católica estava
incomodada com aquela situação dos muçulmanos comandando essa região. Então a Igreja Católica, ela começou a organizar as chamadas expedições religiosas, que foram lideradas pela Igreja Católica para tentar recuperar a Terra Santa, recuperar as terras que estavam sob o domínio dos muçulmanos. O objetivo era recuperar essas terras. Então, o Papa Urbano II, ele convocou a união de todos os católicos em prol dessa retomada. Então, ele convocou todos os católicos, toda a cristandade, para lutar contra os muçulmanos. Foi o Papa Urbano II, convocou em 1095 as cruzadas. Para quem participava das cruzadas, a Igreja Católica ela oferecia em troca o perdão dos pecados. Se você fosse lutar em nome da Igreja Católica, você iria para o céu. Você poderia ser o maior pecador do mundo, mas a Igreja estava lhe oferecendo a chance de você ser perdoado para ir para o céu. Então, essa era o que as pessoas recebiam. Foram realizadas no total 9 cruzadas, oficialmente. Dentro dessas cruzadas, teve algumas que se destacaram, umas chegaram até Jerusalém, que reconquistaram, mas depois foram expulsos pelos muçulmanos. Outras serviram, por exemplo, para saquear Constantinopla, que era uma cidade importante. Tem uma cruzada que foi a chamada Cruzada dos Reis, que reuniu os reis mais importantes da Europa. E teve cruzadas não oficiais, teve a Cruzada das Crianças. Quando eles viram que não estava dando certo, eles acreditavam que o único grupo de pessoas que conseguiria o objetivo de reconquistar a Terra Santa eram as crianças, porque elas estavam livres do pecado. Então estimulou uma guerra onde as crianças iriam lutar. Teve a cruzada dos mendigos. Os mendigos foram levados para lutar. Só que não deu certo. No total das 9 cruzadas, nenhuma conseguiu atingir o objetivo final, que era de recuperar a Terra Santa. Em alguns momentos até chegaram lá, lutaram, mas no final das contas os muçulmanos saíram, vamos dizer que vitoriosos. Essas cruzadas acabaram trazendo algumas consequências para a Europa, como por exemplo, as cruzadas elas favoreceram para o empobrecimento dos senhores feudais, a nobreza, os mais ricos comandavam os exércitos, saíram de suas terras para ir lutar nessa guerra. Então eles gastaram suas riquezas nessas guerras das cruzadas. Eles começaram a enfraquecer seu poder, deixaram de ter o domínio sobre sua região. Quanto mais fraco eles iam ficando, mais forte ia ficando o rei, que durante o feudalismo eu falei para vocês que eles perderam importância. Então, com as cruzadas, os senhores feudais perdem importância, o rei volta a ganhar importância. A gente vai ter uma ampliação do universo cultural pelo contato dos povos do Oriente. Essas viagens dessas guerras faziam o contato das culturas, isso favoreceu o universo cultural. Favoreceu também o aumento e o desenvolvimento do comércio, que estava ressurgido lá no final da Idade Média. Com essas viagens de longa distância, era necessário as compras, as relações comerciais vão se destacar. Principalmente porque as cruzadas levou à reabertura do mar Mediterrâneo. É o mar que separa a Europa da África, ali de parte da Ásia, e que estava sob o domínio dos muçulmanos e não tinha possibilidade de navegação. Com as cruzadas, teve essa volta da abertura do mar Mediterrâneo, favorecendo essas relações comerciais. Outro fato aqui do final da Idade Média para a gente destacar, além das cruzadas, é a chamada peste negra, que é um assunto bem relevante, principalmente para o momento que a gente está vivendo de pandemia. A gente está em um momento de pandemia do coronavírus, onde já milhares de pessoas morreram, perderam suas vidas, decorrente de um vírus. A gente toda hora está vendo aí o que tem que se fazer para evitar o contágio, lavar bem as mãos, usar máscara, manter o distanciamento social. Na época da Idade Média, a situação ela era um pouco mais complicada do que a gente tem hoje. Hoje a gente tem a facilidade da informação. Celulares, a televisão, rádio, tudo isso traz informações em tempo real para a gente se informar. Durante a Idade Média, teve um surto de uma doença que matou milhões de pessoas. De cada 3 pessoas, uma pessoa morreu na Europa causada pela doença chamada peste negra.
A peste negra, gente, ela era uma doença contagiosa, ela era transmitida pela pulga dos ratos. A pulga do rato picava a pessoa e passava a chamada peste bubônica. Essa doença ela é caracterizada pelo aparecimento de alguns caroços, uma espécie de tumores, umas nascidas, que vão aparecer pelo corpo. Essas nascidas são de cor preta, elas vão crescer até estourar. Aí elas estouram pelo corpo todo até os órgãos internos, a pessoa morre em poucos dias. Era pegar e morrer, não tinha cura. Essa doença ela foi trazida para a Europa por um barco que tinha ido lá para o Oriente. O rato trouxe a doença, se espalhou rapidamente. Essa doença ela favorecia a disseminação dessa epidemia, principalmente a falta de higiene. Se a doença ela é transmitida pela pulga dos ratos, em locais sujos a tendência é que tenha mais ratos. E a gente está falando em um período que as pessoas não tinham a mínima higiene. A falta de higiene era total. As pessoas pegavam, faziam suas necessidades, jogavam no canto da casa lá dentro de um balde. Só ia jogar fora quando o balde estava cheio. Muitas vezes eles pegavam lá o xixi, o cocô e jogavam no meio da rua. O problema é de quem estivesse passando. Não tinha esgoto, não tinha nada, não lavavam as mãos, não tomavam banho. Então a falta de higiene favorecia o desenvolvimento dessa doença. E eles não sabiam. Eles não sabiam, não tinham informação do que estava acontecendo. Então a doença matou um terço da população europeia. Não tinha tratamento, não tinha nada. Então ela se espalhou rapidamente. Alguns associaram essa doença como uma espécie de castigo de Deus. Deus estava zangado. Mas era simplesmente causada pela falta de higiene que fazia com que os ratos se proliferassem cada vez mais. E aí cada vez mais pessoas morriam. Se ele tivesse tido o cuidado de ter mais higiene, talvez não teriam morrido tantas pessoas. A gente está chegando ao final da nossa aula, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, podem entrar em contato, que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau, fiquem bem e até mais para vocês.